Olá! Neste trabalho, iremos abordar as doenças exantemáticas, manifestações e diagnóstico em um paciente. O paciente que apresenta variados sintomas é JPM, que possui 35 anos e é do sexo masculino. Há também o envolvimento de um segundo indivíduo de 7 anos do sexo feminino para melhor compreensão da etiologia da infecção. No final do ano de 2015, o paciente JPM foi diagnosticado após vários exames com insuficiência renal crônica. Por ser uma doença de evolução assintomática, o diagnóstico foi feito tardiamente e ele foi encaminhado para iniciar o tratamento imediato por hemodiálise 3 vezes por semana. Apesar da realização da hemodiálise, foi necessário fazer um transplante renal. A insuficiência renal crônica é uma doença caracterizada pela perda lenta e irreversível da capacidade renal. Na família deste paciente já havia o histórico da doença. A cirurgia foi realizada alguns meses depois, em setembro do ano de 2016, período que é marcado pelo fim do inverno e o início da primavera. Após a realização da cirurgia, o paciente recebeu alta hospitalar e foi para casa continuar sua recuperação e o tratamento farmacológico, ao lado da esposa e a filha de 7 anos, com quem passava muitos momentos juntos. Mas passadas algumas semanas, que já estava em casa, começou a apresentar áreas avermelhadas na pele, que se apresentavam principalmente em seu rosto. O paciente não possuía histórico de reações alérgicas e, devido a alguns sintomas, como febre alta, tosse, coriza e olhos irritados, cogitou a possibilidade de ser gripe ou resfriado devido à época do ano e aos dias frios que faziam. Ele também estava com os olhos avermelhados, com secreção de uma substância amarelada e intenso lacrimejamento. Além disso, também passou a ter dor de ouvidos e em alguns momentos sentia falta de ar e dificuldade para respirar. O paciente foi ao hospital e o médico suspeitou de algumas possíveis patologias devido às manifestações clínicas apresentadas pelo paciente, como os exantemas maculopapulares na pele, febre e alterações oculares. A primeira doença infecciosa suspeita pelo médico foi o sarampo. Essa doença é causada pela infecção de um vírus RNA coenvoltório e por isso a transmissão ocorre a partir do contato com gotículas contaminadas, que entram em contato com mucosas, especialmente de vias aéreas superiores. O período de incubação tem em média 11 dias e após isso inicia-se as manifestações da doença. Após a entrada no organismo, a rápida replicação viral nas células de tropismo, células da nasofaringe conjuntiva, e depois a disseminação dele afetando tecidos linfóides do trato respiratório e pele. As manifestações clínicas são febre alta, mal-estar, coriza, tosse, conjuntivite com fotofobia e lacrimejamento, podendo ser observada também uma linha marginal transversal na conjuntiva palpebral. E o exantema maculopapular morbiliforme e manchas de Koplik, que são características específicas da doença. Os testes laboratoriais mais frequentemente empregados para o diagnóstico do sarampo são os sorológicos e o exame clínico também é fundamental. A rubéola é causada por um vírus RNA que também possui envoltório, e a transmissão ocorre por meio de gotículas da nasofaringe contaminadas em contato com a mucosa de vias aéreas superiores, atingindo tecidos linfóides e se disseminando pelo organismo. O período de incubação pode variar de 14 a 21 dias até o início da manifestação dos sintomas, que são febre baixa, linfadenopatia retroauricular, occipital
e cervical e exantema maculopapular, caracterizado por manchas róseas que iniciam no rosto e depois espalham pelo corpo. Também pode haver dor de cabeça e de garganta e conjuntivite. Para o diagnóstico, pode ser feito isolamento viral e testes sorológicos. A varicela também é causada por um vírus RNA e a transmissão ocorre por meio do contato com gotículas contaminadas em contato com a mucosa das vias aéreas superiores. Após o período de incubação, de cerca de 10 a 21 dias, a doença se manifesta, com os sintomas que são febre baixa, cefaleia, astenia e erupções cutâneas, com manchas avermelhadas ou bolhosas e poriginosas polimórficas, que podem apresentar-se como máculas, pápulas, vesículas e até crostas com secreções. O diagnóstico pode ser feito usando o conteúdo das vesículas, que aparecem no corpo do paciente. Também pode ser feito PCR e sorologia. Após o exame clínico, com a verificação das lesões, febre alta e manchas esbranquiçadas na mucosa bucal do paciente, o médico solicitou o exame sorológico para a pesquisa de anticorpos IgM e IgG específicos para o vírus do sarampo. Além disso, também foi solicitado radiografia do tórax devido à suspeita de pneumonia, por causa do desconforto para respirar relatado, e também hemograma. Os resultados dos exames revelaram que o paciente estava infectado com o vírus do sarampo, onde detectou-se a presença de anticorpos IgM específicos para o vírus. E além disso, por meio da radiografia e hemograma, verificou-se que ele estava com pneumonia bacteriana, devido à radiografia radiopaca e elevação no número de neutrófilos no hemograma. A pneumonia é uma complicação importante que os pacientes afetados pela doença podem desenvolver, especialmente se houver imunossupressão do sistema imunológico, como em casos de transplante. As recomendações dadas ao paciente foram repouso, consumo de dieta equilibrada com alimentos ricos em vitamina A, hidratação, antibacteriano, umidificação das vias aéreas e higiene dos olhos e pele. O paciente recordou que na escola que sua filha estudava houve casos de crianças com sarampo e por isso a menina havia sido vacinada semanas atrás, o que explicaria a causa da infecção do paciente. Para a prevenção da infecção pelo vírus do sarampo, há a vacina tríplice viral, que contém o vírus vivo atenuado, que estimula a produção de anticorpos em imunocompetentes. No paciente, devido ao estado de imunossupressão, por causa do transplante renal, ao entrar em contato com as gotículas expelidas pela filha, ele desenvolveu a doença. Sua esposa não apresentava os sintomas porque não foi infectada pelo vírus, pois quando criança havia sido vacinada. E esse foi nosso trabalho. Obrigada por assistir.